Nós somos Rick Comeco. A partir de hoje você terá à sua disposição vários esclarecimentos sobre energia solar, mais especificamente sobre o mercado de placas fotovoltaicas. Eu sou Marcelo Rezende, sempre comigo Jonathan Cunha e Carlos Eduardo Dolejal. Lembrando, nós somos Rick Comeco. Vamos lá então, começando com o meu ilustre convidado, Jonathan Cunha. E Jonathan, uma das grandes perguntas muito frequentes no mercado de placas solares é o seguinte: eu consigo zerar a minha conta de luz com o sistema fotovoltaico? De fato, Rezende, recebemos essa pergunta com bastante frequência, né? Então a resposta é não. Não existe essa possibilidade de zerar a conta de luz, porque num sistema on-grid tu continua dependente da concessionária, né? Então tu continua pagando, vamos traduzir assim, como se fosse uma assinatura para ter acesso à rede. Quando é que vai ser usada a rede? Em momentos, daqui a pouco, dias chuvosos ou até mesmo à noite, né? Então o sistema de placas fotovoltaicas vai funcionar para que você gere créditos, mas você vai continuar pagando a taxa mínima, então valores aí irrisórios, né? Na realidade eu trago a minha conta para um status de zero e sigo com aquela tarifa básica. É isso aí, então a gente tem situações aí de cliente que pagava R$8.000 de conta de luz e agora está pagando R$89 por mês, né? Que é a taxa mínima, então é um valor insignificante. Então tá aí, ó, pessoal, mais uma prova de que realmente assim, ó, o sistema de placas fotovoltaicas é um sistema fantástico. Carlos Eduardo, a luz no bairro onde eu moro, como é que fica o meu sistema? Esse é um problema muito comum quando a gente vai fazer o orçamento para o cliente, ele acredita que pode ficar autossuficiente da concessionária e acaba que de fato isso não é um procedimento que vai ocorrer, porque os sistemas convencionais vendidos para os comércios, residências, eles dependem hoje da ligação com a concessionária, né? Então o sistema ele é chamado de on-grid e esse sistema ele depende muito do inversor, que é como se fosse um eletrodoméstico, né? Na medida que falta luz na rua, na rede da concessionária de energia da sua cidade, o sistema ele acaba, até por uma questão de segurança, ele tem um dispositivo que ele desliga da mesma forma como a geladeira, o ar-condicionado, o micro-ondas, né? O televisor, faltou energia, o sistema para de gerar energia também. Beleza. Quantos anos, em média, dura um sistema desse, Jonathan? Uma pergunta muito boa, Rezende. A gente vê aí na prática, né, que eu particularmente desconheço algo que tem uma garantia tão longa, tantos anos, né? O sistema fotovoltaico tem uma garantia de 25 anos, mas existem casos, como por exemplo na Alemanha, de sistemas fotovoltaicos já estarem funcionando há 40 anos. Então, na prática, a garantia, trazendo aí para um exemplo, o segmento automotivo, muitas vezes a pessoa compra um carro na concessionária e esse carro tem uma garantia de 5, 6 anos, um carro novo. Quando acaba a garantia, o carro continua funcionando. O sistema fotovoltaico é da mesma forma, a garantia é de 25 anos, mas existem aí, por exemplo, na Alemanha, como eu citei, sistemas funcionando há mais de 40 anos. O que mais impressiona, na realidade, para você que está nos assistindo, é a convicção com relação à qualidade do sistema. Uma garantia dessa de 25 anos, quando ela é estabelecida, é porque realmente o sistema ele é muito bom, né, Jonathan? De fato, inclusive esses dias eu escutei, nem turbina de avião tem uma garantia tão longa. Jonathan, a próxima pergunta, até vou deixar contigo, que ela segue na mesma linha. Aí quem está nos assistindo se pergunta assim, ó, tá, e após 25 anos, meu sistema para de funcionar? Não. O sistema, o que vai acontecer, né? Na prática, trazendo de novo aí com um exemplo de um segmento automotivo, o carro, se você não der uma manutenção básica, ele vai se deteriorando, mas ele continua funcionando, né? Então, o que tem que fazer com o sistema fotovoltaico? Ele vai perdendo a eficiência, né? Depois de 25 anos, vai perdendo a eficiência. Então, tem que ir lá, tem que revisar conector, tem que manter a manutenção de limpeza em dia, mas o sistema ele continua funcionando. Daqui a pouco, chegou nos 30 anos de uso, não está gerando mais, um exemplo, 10.000 kW mês, o que faz? Bom, conecta mais painéis, daqui a pouco coloca mais um inversor, dá um upgrade no sistema, né? Para fazer com que o sistema, ele continue gerando o que gerava lá 25 anos atrás, a gente vai dar um upgrade. Mas a resposta, sendo bem objetiva, é que ele continua funcionando. Perfeito. Lembrando que nós somos Rick Comeco. Todo tipo de esclarecimento com relação ao mercado de placas fotovoltaicas você terá frequentemente aqui conosco. Carlos Eduardo, como é que funciona, tá, para mim monitorar a produção
da energia do meu sistema? De que forma eu consigo acompanhar isso? Perfeito. Existem duas maneiras para se fazer um controle hoje da geração de energia através das placas solares, né? Uma delas é o próprio cliente, ele fica com acesso a um aplicativo, né? O inversor de fábrica disponibiliza um aplicativo, isso é bem interessante salientar que não tem custo para o cliente, como uma mensalidade ou algo parecido, até porque se a garantia é de 25 anos, imagina se tivesse que pagar uma mensalidade, né, por um período aí de 25 anos. Então, no primeiro momento, o cliente consulta pelo próprio aplicativo e a gente disponibiliza mais de um usuário, se for o caso, né, principalmente quando é empresa, são mais sócios, às vezes mais pessoas querem fazer o controle e a verificação, então o aplicativo na palma da mão, a gente disponibiliza mais de um usuário. No dia da instalação do inversor, até a gente tem um modelo do inversor ali em cima também, depois o pessoal pode filmar ali e mostrar para quem tem curiosidade de saber como é que é o equipamento. No dia da instalação do inversor, o nosso responsável técnico, que vai lá ao local, já deixa disponível no celular do cliente ou mais de um celular, funcionando o aplicativo, tá? Que bacana. E em parceria, em paralelo, na verdade, né, em paralelo a própria verificação do cliente, nós da empresa temos o compromisso em contrato de fornecer um monitoramento do sistema através de uma configuração que é feita de fábrica com o inversor, com uma plataforma disponível da Comeco para que a gente possa gerenciar à distância a funcionalidade do sistema como um todo, né? Geração, aumentou, diminuiu, deu algum problema, está tendo incidência de muita sujeira nos módulos, então a gente tem um informativo sobre isso, um relatório que a gente emite semanalmente para poder dar um acompanhamento, um monitoramento mesmo, acompanhar, auxiliando o cliente. O né? que estabelece na realidade para o cliente, para o usuário do sistema, toda uma relação de confiabilidade. É um casamento, né? Onde ele consegue acompanhar e, acima de tudo, assim, se sentir seguro, né? Porque muitas vezes a gente acaba, de uma maneira geral, adquirindo o sistema e tu assim, pô, mas será que estão me entregando aquilo que eu estou contratando? Será que condiz, não condiz? Então, é muito bacana. Vou aproveitar esse ponto que tu comentou, não sei se tu vai colocar isso em algum momento. Nós hoje fornecemos uma garantia em contrato, ou seja, porque além do aplicativo no celular, no smartphone do cliente, porque a gente tem um acompanhamento semanal aqui na empresa. Nós temos uma garantia em contrato, então se nós nos comprometermos a gerar aí, vamos trazer um exemplo, 12 mil kW no ano, tá? Isso daí a gente está falando em 1000 kW média mês. A gente vai garantir isso em contrato, então a nossa responsabilidade é ainda maior. Que legal, muito bacana. Jonathan, ainda contigo, tu mencionou ali na realidade o mercado fora, o mercado europeu, enfim, o mercado fora o Brasil. Aí a pergunta que eu quero te fazer é assim, ó, o nosso clima no Brasil, ele oscila muito, a gente tem um inverno muito severo no sul, alguns estados com um clima mais tropical, e aí o pessoal se questiona, esses painéis, as placas, elas aguentam, elas são resistentes a esse clima muito severo que a gente tem no Brasil? Eu vou tentar te responder vou te dar duas respostas, tá? Primeiro sim, são muito resistentes, inclusive elas foram feitas, né, para trabalharem até mesmo em altas temperaturas. Perfeito. Ou em climas muito frios, então temperaturas abaixo de zero, inclusive. Trazendo aqui para exemplo, de novo, o caso da Alemanha. A Alemanha lá é um lugar muito frio, né, no inverno muito rigoroso, e eles já trabalham com o sistema fotovoltaico há mais de 40 anos. Então hoje, para um painel fotovoltaico estragar daqui a pouco num vendaval ou numa chuva de granizo, pode ter certeza que se acontecer alguma coisa com o painel, certamente com o telhado seria muito pior, né? Porque o painel é muito mais resistente que qualquer telha comum, tá? E o segundo ponto aí, que aproveitando já a mesma pergunta, né? Trazendo de novo o caso da Alemanha, isso é uma coisa até que curiosa, porque na Alemanha o melhor local deles, a melhor radiação solar não se compara à pior radiação, ou melhor, de novo, se lá eles têm um lugar muito bom, o melhor lugar deles não se compara com o nosso pior. Significa que o Brasil é muito melhor do que a Alemanha. Muito mais rico naquilo que muito mais rico, a radiação solar aqui é muito melhor. E a gente está recém-gatinhando aí nesse mercado e lá eles já trabalham com isso há 40 anos, né? Ou seja, o nosso clima é muito mais favorável para o sistema. Sem sombra de dúvidas.
Sem sombra de dúvida. Muito legal. Pessoal, reforço aqui o seguinte, nós somos RIC Comeco. A nossa intenção, quando eu digo a nossa intenção, minha e dos meus pares aqui, é trazer para vocês que estarão nos acompanhando sempre conteúdo, né, rico no que diz respeito à energia sustentável e mais especificamente a placas solares. Carlos Dolejal, qual é a manutenção necessária após a instalação do sistema? Perfeito. O Jonathan até comentou a questão do comparação com o meio automotivo aí, mas em benefício à questão do sistema solar, é um sistema estático, né? Então ele é bem o oposto de um carro no que tange as manutenções periódicas. Ele não utiliza nenhum tipo, por ser estático, ele não utiliza nenhum tipo de substituição de peças, correias, fluidos, né? Isso facilita muito a manutenção, tanto na questão de custo quanto na velocidade da manutenção, né? É bem rápida, é dinâmica. Basicamente consiste em revisar todo o cabeamento, para ver se não teve nenhuma alteração, uma catástrofe na natureza, pode ter desconectado algum cabo ali, né? Vendaval, enfim. Mas isso também, caso venha acontecer, na nossa plataforma de controle, a gente consegue verificar que está tendo uma anomalia no sistema, mas principalmente a manutenção ela é baseada na limpeza dos módulos. Isso é o que tange a manutenção para que não tenha uma baixa na produtividade da energia, né? É uma placa de vidro com células, fotocélulas por dentro. Quando tem sombreamento, diminui a produtividade, correto? Se tiver sujeira na placa de vidro, que é uma placa de vidro incolor, prejudica o desempenho. Prejudica o desempenho. Vai fazer sombreamento e vai cair a produtividade. E Rezende, aproveitando até a deixa que o Carlos comentou, muitas vezes os clientes nos questionam, né? Mas e essa limpeza, como é que funciona? É muito simples, né, Carlos? É simplesmente água e sabão. Além de prática, é super em conta, qualquer um faz. Isso aí. Pessoal, você que está nos acompanhando vai perceber, na realidade, muitas vezes aí o pessoal transitando, na realidade a gente não trabalha, a gente não está situado no estúdio, a gente está nas próprias dependências da RIC. Então, por que eu quero deixar registrado? Na realidade, o nosso intuito é pura e simplesmente prestar esclarecimentos. Nós não somos profissionais de comunicação e a nossa intenção é sim trazer, através da RIC Comeco, esclarecimentos pertinentes ao mercado de energia solar. Carlos Dolejal, vou com o Jonathan de novo. Jonathan, qual a instalação do sistema de energia, de que forma a instalação do sistema de energia solar fotovoltaica pode valorizar o meu imóvel? Essa pergunta eu sei que tu vai responder com muita propriedade. Bom, até compartilhando, né, na verdade eu tenho origem aí do mercado imobiliário, para quem talvez não saiba. Trabalho no mercado imobiliário desde os 15 anos, cheguei a ser dono de imobiliária durante mais de 10 anos e isso eu posso falar de fato com uma propriedade, né? Inclusive eu gosto muito de trazer exemplos. No mercado imobiliário, quando tu tens um imóvel, vamos trazer um exemplo desse prédio aqui, um exemplo que ele custe R$1 milhão, tá? E se esse imóvel ele tem um custo de R$4.000 por mês de energia, ok. E digamos que a gente tem o mesmo imóvel, porém sem esse custo de R$4.000 por mês de energia. Perfeito. A gente está falando em 50 mil por ano, só de luz, através do kit fotovoltaico, nesse exemplo. Deixo de pagar essa conta e o kit me rentabiliza essa despesa. Isso, então eu estou trazendo um comparativo de um imóvel que vale R$1 milhão. Ok. Ele pode pagar 4 mil, a gente está falando de 50 mil por ano, okay. Ou um outro imóvel que vale o mesmo 1 milhão, porém não gasta 50 mil de energia em função de ter o kit fotovoltaico. Na tua opinião, e aí eu te pergunto, tu acha que esse imóvel vale mais ou menos? Esse que não paga a luz? Esse que não paga a luz vale muito mais. E aí tem uma outra situação importante, que aí já deixo contigo, que é uma outra linha, uma outra análise com relação ao investidor, né? Que ele também pode trazer isso para ele dentro do critério de rentabilidade. Sem sombra de dúvidas. Um imóvel hoje, tá, na minha percepção, ele obrigatoriamente tem que valer de 8 a 10% a mais um imóvel que tem placa solar. Esse é o meu ponto de vista. Okay. Trazendo de novo aquele dado, 50 mil por ano, a gente está falando em 10 anos, um sistema economizaria R$500 mil, a metade do valor do imóvel, como o Carlos bem sabe, né? E o segundo ponto, trazendo para o lado do investimento, um imóvel de R$1 milhão, um investidor que aplica um dinheiro num imóvel como esse, ele tem uma expectativa
de aproximadamente 0,5 a 0,7. Então a gente está falando entre 5 e 7 mil reais. Ok. E aí eu te digo o seguinte, para economizar 5 a 7 mil reais de energia, tu faz ideia de quanto o cliente precisa investir? Me diz aí, Jonathan. O cliente, para ter um retorno de 7 mil reais por mês, ele vai investir apenas 350 mil. Ou seja, o imóvel vai dar um retorno de 0,5 a 0,7 e no projeto fotovoltaico o cliente terá um retorno de 2% ao mês. Ou seja, é 3 vezes mais do que o mercado imobiliário. Ou seja, para você que está nos acompanhando, mais uma linha muito prática na realidade de raciocínio que evidencia, na verdade, que traz a conotação do quanto é vantajoso investir em energia solar. É realmente assim, ó, cada vez mais vale deixar registrado que esse sistema e esse mercado é um caminho só de ida. Embora ainda embrionário no nosso país, é um mercado que tem uma longa vida e muito campo a percorrer, né, Carlos? Não, com certeza. Até completando o que o Jonathan falou ali, o cálculo que ele fez em 10 anos, um cliente que gastaria em torno de 50 mil por ano aí, chegaria a R$500 mil em 10 anos, né? No caso, o empresário hoje que tem uma empresa lá, uma despesa média aí de 4 a 5 mil reais por mês, adquirindo um sistema fotovoltaico, ele estaria deixando de pagar esses 50 mil reais por ano, né, em média, teria, na teoria, 500 mil, R$500 mil em 10 anos. Mas ele teria que ir contra a natureza da concessionária de energia, que nos últimos 5 anos dobrou o valor. Nós não vamos nem falar de 10. Meu Deus. Nos últimos 5 anos. Se você pegar a sua conta de luz, eu provoco um exercício a todos. Pega a conta de luz da sua residência ou comércio de 2014 para 2020, né? São quase 6 anos, não completamos 6 anos. O valor do quilowatt, o senhor olha o valor do quilowatt, esse é o exercício, tá? Não olha o valor da conta porque pode ter diminuído ou aumentado o consumo, mas pega o valor em reais do quilowatt e veja o valor que está na sua conta hoje. Dobrou o valor. Então, eu te provoco um exercício matemático a sugerir R$1,5 milhão de economia. Ou seja, além daqueles 95% que de imediato o cliente pode economizar aderindo à contratação do sistema fotovoltaico, tem mais as correções, os reajustes permanentes que as operadoras aí acabam... O cliente fica livre dos aumentos constantes que tem na concessionária, né? Então, a gente aumentos incontroláveis, que então... não fica... Nós ficamos refém, né? Então são aumentos incontroláveis que, inclusive, de forma mascarada, as concessionárias de energia provocam mais de um aumento ao longo do ano, com aquela famosa troca de bandeira, né? Então, historicamente, no início do ano é feito o primeiro reajuste oficial do valor do quilowatt, e ao longo do ano existe uma oscilação com a troca de bandeira que faz com que a conta de vocês, de forma despercebida entre tarifas e taxas, venha subindo de forma exorbitante, dobrando o valor de 5 em 5 anos. Para a gente encerrar, e muito importante pegar esse gancho aí, que eu acho que vai deixar ainda mais ilustrativo, vamos dizer assim, o exemplo. Jonathan, tu acredita que a gente poderia comparar, traçar um paralelo aí do momento atual da energia solar, essa entrada, né, das placas fotovoltaicas, aquilo que a gente vivenciou na telefonia, por exemplo? Eu falo isso também com bastante propriedade, né? O que a gente observou acontecer no mercado de telefonia? Qual era o custo para se ter a disponibilidade de uma linha telefônica há 20 anos atrás? Quando vieram os smartphones, que até hoje impossível pensar que uma pessoa não tenha um smartphone no bolso. Não existe essa possibilidade. Lá atrás era caríssimo. O que aconteceu? Quando veio o smartphone, todo mundo começou a adquirir, acabou com aquele custo que era exorbitante, era muito caro. O que está acontecendo no mercado de energia solar é isso. Tu tem a opção de gerar a tua própria energia, mas para isso tu tem que comprar o aparelho, é como se tu tivesse que comprar o smartphone. Perfeito. Ou continua pagando mês a mês para o resto da vida para a concessionária. Então, na minha percepção, o que está acontecendo no mercado de energia solar é o que já aconteceu em outros mercados, como, por exemplo, o mercado de telefonia. Então, a gente está assim, é numa ruptura, né? Uma mudança de comportamento, e que eu vejo que não é um caminho, não é o futuro, é a realidade. É agora, chegou o momento.
Queria agradecer quem nos acompanhou aí com esse bate-papo. A partir de agora você terá a oportunidade, de forma rotineira, constantemente, de contar conosco aqui com o intuito de trazer mais e mais e mais esclarecimentos com relação ao mercado de energia solar. Queria agradecer aos meus pares, Carlos Eduardo Lejal e Jonathan Cunha, e lembrando, nós somos Rick Comeco.